Senhoras e senhores, está começando mais um Pode Contar, o podcast da Confirp Contabilidade. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto super relevante e atual. Assunto que tem impactado famílias, que tem impactado escolas, que tem impactado empresas principalmente. E a gente está aqui hoje com o nosso especialista, Dr. Vicente Beraldi. Falei certo, doutor? Falou certíssimo. Aê, então tá bom. Pessoal, é isso aí. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a saúde mental na empresa, no mundo corporativo, dando uma visão do que pode ser feito, do que deve ser melhorado para que a gente tenha um desempenho melhor. Ótimo. O doutor Vicente, que tem aí mais de 20 anos de estrada. Já estamos aí com quase 20 anos de formato, vamos fazer aqui em... Já fizemos, em abril de 2024, são 20 anos de formado, com 5 pós-graduações, entre elas pós-graduação em psiquiatria e me dedicando à saúde mental no meio corporativo. Autoridade no assunto, hein, doutor? Estamos formando. O que te motivou, doutor, a falar sobre esse tema? Sabe, dentro das nossas clínicas, dentro do próprio consultório, nós vimos que um indivíduo passa no trabalho pelo menos 8 horas do dia. Em alguns casos, como médicos, e outros 12 horas do dia. Em outros casos, 24 horas. Né? E tudo isso leva a uma regra de convivência, que muitas vezes a personalidade do indivíduo, o que ele realiza, tem que se adaptar ao meio onde ele trabalha e às regras. E esse estado de acostumar-se, essa maneira de estar ali, ela tem que ser integrada de uma maneira onde a empresa e o colaborador, eles tenham ideias afins, não só para realizar aquele trabalho técnico dentro da empresa, mas que o colaborador seja motivado para construir essa estrutura e melhorar os resultados. É engraçado, né, doutor? A gente olha para a sociedade de hoje e parece que esse é um assunto novo, né? Aí vem uma pergunta, né, para que todo mundo quer saber, né, essa história de burnout que todo mundo fala, afastamento direto, que isso tem acontecido muito nas empresas. Sim. A gente olha para os dados da OMS e fala que 30% dos brasileiros são atingidos com esgotamento emocional, que é o que acontece muito nas empresas hoje em dia. Mas isso é um assunto novo? Isso sempre aconteceu? Não. Sabe, esse já é um assunto antigo. Só que antes do nome burnout, a gente trabalhava com esgotamento emocional ou estresse no trabalho. Agora, devido às novas regras, o burnout, a doença emocional do trabalho, ela passa a ser uma lei. Ou seja, as empresas começam a se preocupar, sim, mas agora é uma obrigação disso acontecer. Por quê? Porque o trabalho, ele mantém, como a gente falou anteriormente, o indivíduo durante 8 horas ali. Você imagina, durante essas 8 horas, o que vai passar na cabeça dele, não só do trabalho, mas imagine-se que ele tenha algum problema de convivência, algum problema com algum colega, alguma estrutura que não esteja bem fixada dentro desse convívio, com certeza vai criar um desgaste. Esse desgaste é emocional e também com características físicas, muitas vezes. Legal. Quero convidar vocês aí que estão nos assistindo, né? Amanhã a gente vai ter uma palestra com o Dr. Vicente. Quem mais vai estar com você, doutor? Isso aí, amanhã vai estar Celso Bazola, ele é coordenador de RH, um expert no assunto, Dr. Ribeiro, que vai estar conosco, um grande advogado dando uma visão jurídica do que é o burnout, e eu vou estar falando sobre propriamente o burnout, o estresse, o que ele pode causar no indivíduo e o que pode afetar a empresa. Legal. E você que está nos assistindo aí, nos siga nas nossas redes sociais para você acompanhar tudo o que acontece na Confirp. E amanhã não perca essa palestra. Isso aí. E lembrando mais uma vez, o nosso auditório vai ser lá na Confirp amanhã. Legal. Tá certo? Então, amanhã fiquem com a gente. Vai ser um assunto muito legal, com pessoas muito importantes no tema, dando a sua opinião e conversando sobre o que está acontecendo nesse meio do burnout hoje nas empresas. Não, legal. Doutor, talvez uma pergunta que seja a dúvida de muitos aí, né? Na sua essência, né? Tecnicamente falando, o que seria o burnout? E o que pode despertar o burnout em alguém? Bom, pessoal, o burnout, mais que tudo, ele é o estresse relacionado ao trabalho. Então, o burnout, ele acontece no trabalho. Ninguém tem burnout... Então larga tudo, para de trabalhar, é isso? Não. Mas um exemplo bacana é aquela dona de casa. Ela não sai de casa.
Certo? E daí a gente pensa assim, o burnout é uma doença do trabalho, correto. A dona de casa, muitas vezes, ela não recebe um salário para ser dona de casa, mas ela pode ter burnout também. Mas a minha mãe dizia que se você quer trabalhar, fique em casa, para você ver o quanto que tem trabalho lá. E o trabalho de casa dificilmente é reconhecido, porque quando se chega em casa ele já está pronto e a gente não acompanha o desenvolver desse trabalho, que é muito estressante, né? Mas hoje, um dos meios mais acometidos pelo burnout são policiais, médicos, pessoas que trabalham com tensão. Muito pessoal de TI, de marketing hoje nesse mundo revolucionário do marketing, são profissionais que são muito exigidos a todo momento. Então o burnout, ele é o estresse emocional que ele se dá no ambiente de trabalho. Tem que estar, para ter o diagnóstico de burnout, o estresse tem que estar conectado com o trabalho. Então todo esse esgotamento que ele é falado, né, que é diagnosticado, ele está relacionado às atividades do dia a dia. Sim. Se você, por exemplo, eu estou estressado na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, isso não é burnout. Isso é um estresse, isso é uma ansiedade, mas o burnout, ele também vai provocar, logo nós vamos conversar, alguns sintomas dessas patologias, mas ele está relacionado, os sintomas, à conexão com o trabalho. Hoje você consegue, doutor, dentro dos seus estudos, né, você que além de cardiologista, 20 anos aí de estrada, palestrante, né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, estava me contando do seu desafio aí, né? Hoje como empresário também, né? Tendo que construir uma trajetória, tendo que colocar pressões em algumas situações para que as coisas aconteçam, né? A gente olha hoje para o cenário e percebe que isso deu uma acentuada de um período. E eu não sei se foi depois da pandemia, eu não sei se foi depois das redes sociais, isso tem alguma conexão? Tem sim. Sabe, eu fiz 5 pós-graduações, então eu lido desde o idoso com tudo, porque o corpo humano ele tem que estar conectado. Você não pode tratar um indivíduo só em uma parte. Então, o estudar faz parte disso. Mas ser empresário me trouxe uma visão muito real do que é ter as pessoas ali e, às vezes, por que não? Se estamos mal preparados como gestores, nós podemos causar burnout na nossa equipe. Não é? Porque um líder, ele tem que ter aquela capacidade de estar e de abraçar a sua equipe. Mas não é algo fácil. Essa experiência a gente adquire com o tempo. Então, hoje nós temos clínicas há 15 anos no mercado e vimos que ter a secretária, ter a enfermagem, ter o motorista da ambulância, ter as pessoas que trabalham, precisam fluxo, um treinamento, um caminho que vá seguindo. E para a gente montar esse caminho, ele é um caminho que você imagina é uma montanha. E ali você tem que construir uma estrada, colocar o posto de gasolina para os carros passarem. E assim é uma empresa. Você vai construindo a empresa e você vai vendo as necessidades. E como você disse, não é de agora. Já vem de um tempo. Só que antes nós reconhecermos que nós tínhamos uma doença emocional ou mental, como queira chamar, também nos deixava mais fragilizado. Talvez um certo preconceito. Então não é que o burnout ou o esgotamento apareceu agora. Talvez rompemos a barreira do preconceito e agora nós sabemos que tanto eu, você, como as pessoas que estão nos escutando ou vendo, elas também poderão sofrer de algo que elas não tinham conhecimento. Entendi, doutor. E quais são os sintomas desse esgotamento, né? Para quem está nos assistindo aí... Pessoal, os sintomas do esgotamento, você vai ver que talvez a gente conversando, muita gente se identifica, isso a gente vê nas palestras que o pessoal se identifica. O esgotamento, primeira coisa, a gente fica com uma certa preguiça, com uma certa falta de vontade. Já não existe mais aquele estímulo, não é um estímulo tão forte, mesmo que você goste de fazer. Depois, você passa, além de não gostar muito, já fica mais difícil você realizar aquela função, mesmo você sendo um expert no assunto. Porque tem um detalhe que vale a pena lembrar. Ninguém que não é um bom colaborador vai ter burnout. Aquele colaborador que ele não se preocupa de voltar no horário, não se preocupa de executar as tarefas, ele não terá burnout. O burnout é para pessoas altamente exigentes. Pessoas que se cobram a todo momento um resultado, uma melhoria. Então, o burnout, ele vai se ver em pessoas que são muito, mas muito dedicadas,
comprometidas. E isso é muito louco, né? O que a gente está conversando aqui, né? Porque existem algumas teorias, né, que dizem que o fato de você trabalhar com aquilo que você não gosta de fazer, com aquilo que você ama, é o que pode ocasionar em você algum sintoma de burnout. Na verdade, baseado nisso que a gente está conversando aqui, não é o contrário, né? Tem muita gente que ama aquilo que faz, mas pelo fato de não conseguir separar, né, e trazer equilíbrio para a vida, acaba tendo sintomas de burnout e precisa de algum tratamento específico. Muito bacana o que você falou, porque às vezes estamos no que a gente gosta de fazer e mesmo assim chegamos a uma exaustão. Desenvolvemos, né? Então, eu faço o que eu gosto, sou bom no que eu faço, me dedico, mas sinto que agora me falta um pouco de vontade, estou irritado quando vou trabalhar, entro no trabalho batendo ponto já com a vontade de bater o ponto de ir embora. Ficar no trabalho torna-se uma tarefa desafiadora para você se manter. Por isso que muitas pessoas que têm burnout, que têm esgotamento emocional no meio profissional, eles têm a tendência a inicialmente se afastarem não pelo esgotamento, mas por uma gripe, por uma diarreia, por uma dor de estômago, porque dentro desses sintomas todos existem os físicos e os emocionais. Claro, os físicos, na verdade, é um toque do corpo para que você do que está acontecendo analise, de errado, né? Para que você analise o que está acontecendo. Isso aí, então a pessoa vem, ela fica com dificuldade de concentração. Muitos pacientes chegam relatando que do nada estão sentados e começam a chorar. Então é uma falta de equilíbrio total. Porque, na verdade, o equilíbrio físico é uma coisa, é o equilíbrio que a gente usa para caminhar, para andar, para se locomover. E o equilíbrio emocional é aquele equilíbrio que nos dá o passar o dia a dia em convívio com as outras pessoas. Por isso que, muitas vezes, pessoas com burnout têm a dificuldade até de estarem com elas mesmas. Não, eu vou falar para você assim, doutor, de uma forma bem transparente. Né? Eu sou um cara que ama o que eu faço. Gosto muito do que eu faço. No meu trabalho tem muita pressão. A gente trabalha com contabilidade, com fiscal, com auditoria, com due diligence, né? Com tudo aquilo que o mercado possa oferecer. Né? A nossa empresa ela se propõe a fazer, a Confirp ela se propõe a fazer isso. Então você que não nos conhece aí, nos siga nas redes sociais que você vai saber um pouco do trabalho que a gente executa. Né? E o se misturar do problema né, do cliente, o nosso, é muito fácil, porque a gente está tudo ali envolvido para poder trazer a solução, né, para o cliente. Eu acredito que no momento que vocês estão envolvidos ali também com o paciente, né, vocês têm que tomar muito cuidado para não se envolver com o emocional do paciente também. Psiquiatra, psicólogo e esses profissionais. A gente não é muito diferente na parte de finanças. Né? O cliente, quando contrata a gente ali na Confirp, é com o intuito de a gente se envolver no problema dele e trazer a solução. Então, para a gente é muito fácil. E para a gente que é apaixonado por aquilo que a gente faz, por gostar de se envolver em problema, porque é uma parte do nosso trabalho, a chance de a gente se tornar um workaholic é muito grande. A chance de a gente não conseguir achar o equilíbrio entre o descansar, que faz parte da produtividade também o descansar, e depois eu quero que você comente um pouco sobre essa questão do descansar, do parar, do reservar tempo para a família, para os familiares, porque isso ajuda a combater um pouco o burnout. É muito fácil de você não separar isso. Quando você vê no momento que você está descansando, né, você continua trabalhando, seu cérebro continua produzindo, seu cérebro continua pensando. E aí você já misturou a vida pessoal com a profissional, você não para. Então, aqueles amantes, né, daquilo que faz também correm muito risco de desenvolver um burnout. Sem dúvida. Eu digo para você que eu tive burnout. Eu tive burnout há mais ou menos uns 2 anos atrás. Durante uns 7 meses, eu tive crises terríveis de burnout. Por ser realmente um workaholic, eu me senti assim. Eu amo muito o que eu faço. Eu sempre quis ser médico. Me lembro que desde os 7 anos de idade eu tinha uma maletinha que eu ia para baixo e para cima. Não, mas eu já comecei bem. Né? Dizem na psicologia que o primeiro passo para o paciente se curar é ele assumir, né? Então eu já assumi que eu sou workaholic, então... Certamente, tá bem. Agora só é começar a mudar isso para não chegar a um burnout. Então, eu saí do burnout e aí eu vi uma coisa incrível também. Eu burnoutei pessoas, com certeza. A inexperiência de me cuidar
a inexperiência em me cuidar, fez também com que eu tivesse uma certa inexperiência em cuidar daqueles que estavam na minha equipe. Então, com o tempo e o amadurecimento, nós vemos que, mesmo que nós desejamos o bem de alguém, nós podemos, de uma certa ou outra maneira, levá-los a certas situações. Claro, não é por mal. É isso. Não tem maldade nessa relação. Né? Claro que não. Eu acho que é o que todo mundo tem que pensar, né? Existe uma palavra que é muito citada hoje em dia na sociedade, que são os tóxicos, o chefe é tóxico, o relacionamento é tóxico, o meu marido é tóxico, o meu namorado é tóxico, né? Mas existem algumas coisas que são desenvolvidas pela boa vontade também. Com certeza. E isso que tu falou do tóxico, às vezes você é tóxico porque você nem se conhece ainda direito. E você passa a ser uma pessoa melhor se conhecendo e deixando de ser tóxico. Então, isso que você falou é muito interessante, o tóxico. Será que aquilo é realmente tóxico? Ou a maneira que eu vejo como aquilo chega até a minha vida é que se torna tóxico? Será que eu tenho um filtro para aquilo ali? Será que eu consigo colocar uma barreira dentro do que eu tenho que viver no meu trabalho com aquilo que me faz mal? E melhor, será que eu chego para alguém e digo, pessoal, eu não estou legal. Eu queria conversar com alguém porque eu acho que no meu trabalho eu não estou conseguindo desenvolver como eu estava, eu sou muito exigente, mas eu preciso de mudanças. E foi isso que eu fiz. Eu acho, doutor Vicente, que a gente falou um pouquinho sobre isso, mas que a pandemia ajudou muito a acentuar isso por causa do home office. Não estou falando que o home office é ruim, tá? Sim. Não estou colocando aqui nenhuma crítica ao home office. Eu acho que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas a gente perdeu a oportunidade de interagir. Claro. Eu estava vendo até, eu vejo várias publicações de tudo isso. O que acontece? O home office, ele é uma maneira legal de trabalhar, tudo bem. Porém, ele isola o indivíduo que está em home office, dificultando o convívio dele. E essa dificuldade de convívio vai trazer um isolamento, que a gente chama de um alienamento. Ele fica alienado a um pensamento. A pessoa que trabalha em home office, dependendo se ela não tiver reunião de manhã, vamos lá, ela não precisa tomar um banho, pentear o cabelo, muito menos talvez trocar o pijama, não é? Se ela tiver uma reunião, ela vai se obrigar a isso. Ela perde a oportunidade de se motivar todos os dias. Isso, e de estar em contato com a equipe. E com ela mesma. E com ela mesma. Como você falou, lá na Confirp nós somos vários, nós estamos ali. Se você não vai, se você não enfrenta aquilo ali, se você não está com os colegas de trabalho, você talvez não vai ver o que está acontecendo dentro da empresa, você não vai fazer parte daquela engrenagem. Então isso isola demais. Eu vejo que o home office, o que ele mais causou nas pessoas foi um isolamento. E as pessoas que vieram do home office vieram não com ansiedade, mas com mais depressão, por ficarem mais tempo sozinhas. Porque aquela coisa de você estar dentro lá da Confirp e dizer, vou tomar um café. Ei, Maria, queres um café? Eu trago um. Isso já é um convívio. Ah, não, vamos ali, então toma um café com você. Aí você para uns 5 minutos, conversa de outras coisas, deixa de conversar de contabilidade, deixa de tanta pressão do dia a dia como é na empresa Confirp e passa a ter um descanso naquele momento, onde por alguns momentos a tua cabeça consegue respirar algo novo, porque esse comportamento contínuo, ele é patológico. Não, e você para pensar, né? Como que o ser humano, e eu preciso deixar isso registrado, porque como que o ser humano é complexo? Como é difícil de você, como é difícil de entender o ser humano, né? Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua característica. E a gente olha que tem os dois lados. Então eu tenho o lado do esgotamento emocional, da pressão ali do dia a dia, do trabalho, aquele que ama, aquele que vai todo dia para o trabalho. E às vezes se sente pressionado com aquilo ao ponto de desenvolver o burnout. E tem o outro lado também, né? Que isso muitas vezes também é causado ali pelo dia a dia, quando você entra no home office, que a pandemia trouxe muito isso, que às vezes a falta da pressão e do isolamento traz neste profissional uma depressão também. No caso do que você fala da pandemia. Na pandemia, o home office era forçado. Ou seja, além de ficar trabalhando em casa, você não podia ir no mercado comprar. Né? Tinha que se isolar de forma Você tinha que se isolar, obrigatória. Claro. Mas o home office, quando ele é equilibrado, quando termina o horário de trabalho, vamos dizer, entre 17 e 18 horas, você faz o quê? Você pega a sua maleta, desce, sai da empresa, fica lá na calçada, conversa, respira. De repente você vai fazer um happy hour, descansar um pouco e tal. Agora imagine se na pandemia a pessoa trabalhava, terminava o trabalho e você ficava ali. Você desconectava o computador e ligava a televisão. Tem gente que trabalhava no próprio quarto.
Eu tive um paciente que ele faz terapia comigo e ele estava... Um dia, quando eu encontrei com ele, que a gente estava na sessão, eu vi ele na câmera, o cabelo dele estava para cima, ele estava com uma camisa polo e, pessoal... O filho dele saltava de um lado para o outro, eu via na câmera. E eu disse para ele, mas tu trabalha assim? Ele disse, não, doutor, só de vez em quando, porque às vezes meu filho vai para a escola e tal. Então, tu imagina, o estresse dele, o filho ali, ele sentado no sofá, com uma mesinha daquelas de portátil em cima dele, não é nenhuma postura correta, não é nenhum convívio legal, ele deveria estar afastado, até para que o filho entenda que esse horário, mesmo que o meu pai está trabalhando, mesmo que seja de trabalho em casa, ele não está aqui para brincar comigo. Então você vê que várias regras são burladas aí. Até o convívio familiar, ele não fica organizado, o que provoca o estresse. Então, você vê, no home office, nós tivemos muitos casos de burnout. Por causa da solidão, o alienamento, ele é, no home office, as causas de burnout. Junto com a pressão, junto com a cobrança dos resultados, tudo isso vai se transformando numa grande cascata. E o indivíduo se sente só no home office. Quando você está em uma empresa, você sente que as outras pessoas estão no mesmo barco que você. Já num trabalho em home office, é mais difícil você se sentir parte de uma equipe, né? É importante até a gente... Quando a gente fala de pessoas, de profissional, é importante a gente se colocar no lugar como líder, como gestor... porque a gente não tem todo o conhecimento técnico para poder diagnosticar, né? A gente tem um profissional que ele é super capacitado, a gente tem um profissional que ele é super comprometido, que ele entrega tudo aquilo que a gente precisa, né? E a gente sabe que essa produtividade ela precisa ser sustentável, ela precisa ser contínua. Não adianta eu ter uma torneira que envia água, que solta água uma vez por semana. Ela precisa dar água a semana inteira. Uma fonte ela precisa dar água a semana necessário. inteira. Exatamente. E a gente, na grande maioria, eu acho que todos os líderes aí que tenha o hábito de trabalhar com pessoas têm a dificuldade de identificar quando há um esgotamento, né? E aí, doutor, eu faço até essa pergunta para você, né? Como que a gente como líder, como gestor, a gente que está na linha de frente, trabalhando com pessoas, como que a gente poderia, de forma fácil, conseguir ser preventivo a esse tipo de situação? Olha só, ser preventivo é você ter uma porta aberta para que as pessoas se comuniquem, né? Por exemplo, nas reuniões da empresa ou nos rotativos, dizer, pessoal, quem tiver algum problema, venha, converse, estamos abertos. Olha, sabemos que além do trabalho, as pessoas têm a sua vida, então venham, mesmo que seja um problema pessoal ou profissional. Por quê? Porque o problema pessoal, ele pode prejudicar o trabalho, o que não vem a ser burnout. Certo? Mas o trabalho, tu sai do teu trabalho estressado, burnoutado, tu vai chegar em casa, vai estar tua esposa, tu não vai chegar para ela talvez dizer um beijinho, dar um beijinho, tu vai chegar para ela e dizer, me dá meia hora para mim respirar, que sair daquele inferno, tudo isso. Então, tu vira essa realidade, ela se nota diariamente no convívio das pessoas, né? Então, é muito interessante essa parte de você... saber evidenciar, mas não esperar pela pessoa. Também chegar e perguntar. Olha, Maria, eu te notei um pouco estranha essa semana. Tu tá triste? Tu quer conversar? Você quer falar algo? Então, o líder... Precisa provocar. Ele tem que ter aquela capacidade, aquele ato humano de se acercar ao colaborador e dizer, você tá com algum problema? Você quer conversar sobre isso? Mesmo que haja uma negativa num primeiro momento, é legal insistir depois de 2 dias e ver, porque existe o fator vergonha. Existe. Poxa, eu tô com um problema, mas eu não quero falar. Vai que isso resulte numa demissão, vai que eles me coloquem numa lista aí para depois me tirar ou algo assim. E vou te dizer que dentro das empresas que a gente cuida não existe essa visão. É uma visão muito equivocada do colaborador. Porque quando um líder tem um colaborador que realiza satisfatoriamente aquele trabalho, ele não vai trocá-lo, ele quer manter. Sim. Mas vai chegar uma hora que se o colaborador não abrir, que ele precisa ajuda, talvez ele vai perder o seu posto, não porque queiram tirá-lo, pela incapacidade de execução que ele tem. De produzir. De produzir. De produzir. Isso aí. É necessário, assim como você faz,
né? E pelo que você tá falando, para mim tá me dando muitos insights daquilo que eu faço no meu dia a dia também. Da mesma forma que a gente pratica a nossa higiene física todos os dias, escova os dentes, tomar banho, né? Isso faz parte da saúde mental, né? O falar, o conversar, o desabafar, né? Ele faz parte do seu dia a dia para que você consiga achar os caminhos, né? Eu, em 1 ano atrás, né, eu percebi que para que eu continuasse a produzir, eu precisava começar a fazer terapia. Para poder entender um pouco os caminhos, para poder falar um pouco mais de mim, para poder acertar os meus pensamentos, para poder saber o que eu quero, aonde que eu quero continuar. E aí eu comecei a perceber que isso começou a melhorar as minhas decisões no dia a dia. A pressão começou a diminuir, porque o fato de a gente amar aquilo que a gente faz, a gente se coloca uma pressão que às vezes ela não existe. Sim. E a gente tira a responsabilidade, a nossa responsabilidade, e transfere a responsabilidade para o outro. Na sua grande maioria. A culpa é do patrão, a culpa é do líder, a culpa é do meu amigo de trabalho, mas você também tem uma responsabilidade nisso. Mas é difícil a gente chegar na gente e dizer, não, essa culpa é minha, da maneira que eu estou pensando as coisas. Isso nunca aconteceu desde o início do mundo, né? Agora que vai acontecer. Dificilmente as pessoas olham para elas e dizem, não, esse problema está comigo. Esse problema eu não estou conseguindo. Eu falei até hoje para um paciente justo isso. Eu disse para ele, tu tem que ver que a empresa ela está ali para te ajudar. Mas você tem que requerer essa ajuda, porque numa empresa tem tantos colaboradores que talvez passe desapercebido isso. Então é muito importante a pessoa chegar, porque realmente ela pode ter características que levem ela a um burnout por ela mesma. Como você disse, você é altamente exigente. De repente o teu chefe diz assim, não, você é ótimo. Entrega o básico. E tu tá ótimo, não precisa se preocupar. E mesmo assim, você está querendo produzir algo que não está sendo exigido essa parte. Você está exigindo de você mais do que a empresa está exigindo. Então, até num determinado momento, conversar. Olha, pessoal, acho que vocês me deram uma função que eu estou tão ligado nisso que eu estou ficando meio desesperado. Aí você chega no teu líder e teu líder vai dizer a primeira coisa. Ei, puxa o freio de mão, respira, senta aqui. Expectativas, né? O alinhamento de expectativas. É isso aí. O que eu quero e o que você quer entregar, né? É isso aí. E o clima da empresa, como está esse clima? Como é a convivência das pessoas? Antigamente, para você ter resultados numa empresa, você chegava, exigia, dizia como é a empresa, como ela funciona, e dizia, vamos lá, vamos lá. Hoje não. Hoje você tem que monitorar, você tem que ver cada pessoa. Por exemplo, nós estamos aqui com marketing. Aí nós vamos no setor do marketing, vemos o pessoal do marketing, nossa, meio tenso, meio nervoso. Você não vai dizer, pessoal, fiquem tranquilos e fiquem numa boa. Não, você tem que dizer, o que os deixa intranquilos? Porque não é o fato de você dizer para uma pessoa, não, fica tranquilo que ela vai ficar tranquila. Não, porque se ela está intranquila, nervosa, com ansiedade, é porque ela não sabe manejar isso. Então não é só o fato, não, fica tranquilo. Não dá. Você tem que dizer o que te causa intranquilidade. Por que você está assim? Eu estou assim por isso. Puxa, mas isso não é motivo para você estar assim. Tira isso da cabeça, alivia, puxa o freio de mão, senta e respira. Isso é bom. Porque em muitos casos de burnout no trabalho que nós pegamos está associado ao pensamento do próprio colaborador. Isso é bom. Entende? Tem casos que isso é bom sim, entender. Que existe uma pressão, mas também tem casos que não existe a pressão e o indivíduo cria essa pressão nele. Tá? Por medo de perder o emprego, medo de que alguém ocupe o seu lugar. Perfeccionismo também. Isso, características individuais. A pessoa é mais perfeccionista, mais exigente com ela, com certeza ela vai se cobrar mais. Então, também está atrelado a características individuais. Pessoas que são mais capazes de ser tolerantes consigo mesmo. Poxa, hoje não foi um bom dia, não consegui bater a minha meta, mas amanhã é um novo dia e eu vou conseguir bater a meta do dia e durante os próximos dias eu colocarei a meta desse dia que eu não bati para que ela seja alcançada. E aí a gente consegue fazer uma conexão daquilo que você falou no começo, que eu acho que é bem legal, né? Você falou assim que o burnout normalmente vai acontecer com aquelas pessoas mais comprometidas, né? E dificilmente você vai ver naquelas pessoas que não estão muito preocupadas com o resultado, com a entrega e etc. Mas também não é 8 ou 80, né? E é isso que as pessoas têm que entender, né? A gestão de tensão não significa ausência de tensão. Porque quando se trata de mercado, né? Quando se trata de dinheiro, a gente pode falar, falando português claro, né?
existe uma tensão propriamente dita. Propriamente dita, quando se trata de capitalismo, quando se trata de negócio, já existe uma pressão propriamente dita por resultado, por entrega pelo natural. Sucesso. Natural. Pelo sucesso. Pelo sucesso, exatamente. E essa pressão ela acontece em todas as áreas. Ela acontece no marketing, ela vai acontecer na medicina, ela vai acontecer na faculdade. Ela vai acontecer na faculdade, ela vai acontecer na família, porque você quer dar o melhor pro seu filho sempre. E às vezes o excesso de não conseguir atender a expectativa de um outro, ele acaba trazendo para você uma tensão desnecessária, né? O fato de você querer buscar aquele perfeccionismo, a vida perfeita, a família de margarina, né? Traz para você uma tensão desnecessária no seu dia a dia, né? Então, o segredo aí não tá na ausência da tensão, tá na gestão da tensão. Isso aí. Né? E o líder, né, pelo que você está comentando, doutor, e me corrija se eu estiver errado, se eu entendi errado, certíssimo. eu acho que é importante aqui eu colocar a minha visão de leigo, estou aprendendo muito com tudo isso que você está falando. A gestão da atenção hoje tem que ser a capacidade do líder, porque antes a única capacidade que ele tinha era de executar atividade, de uma forma diferente ou melhor dos que os que estavam abaixo dele executavam. Hoje não. Às vezes ele nem precisa saber executar aquela atividade de forma perfeita, porque ele tem gente para poder executar para ele, né? Mas a capacidade dele de gerir essa atenção e de se comunicar de forma aberta ao ponto de entender o que as pessoas querem e precisam, precisa ser uma habilidade do líder da nova geração. Sim, é por aí. E o que eu gostei que você falou é assim, ó, não vai ter maneira de nós termos um trabalho e não ter tensão. Porque no que a gente assim, doutor, eu não quero enganar ninguém. É isso aí. Não vai existir aquela coisa de que todos sorrindo, todos felizes todo dia do trabalho. Não, o trabalho tem que ter, ele vai ter atenção, ele tem que ter as metas, porque ele vai ter resultados. Nós vivemos no mundo capitalista. Você abre uma empresa, você paga salários, você paga aluguel, você paga uma série de coisas e você quer uma lucratividade daquilo ali, um sucesso daquele negócio. E hoje mesmo nós estávamos fazendo com o nosso marketing lá na clínica o quê? Uma escada, né? Tinha uma escada. E de repente tinha um rapazinho olhando parado para a escada dizendo o que eu faço? E outro, ele já pegou uma ferramenta e começou a fazer um degrau para poder subir. Então, a iniciativa de cada um é muito importante. E aí nós já entramos em certos conceitos como amor próprio, autoconfiança, porque se eu estou sofrendo e não busco ajuda, é um pouco masoquista, não é? Você fica num certo sofrimento, mesmo que a insegurança, o medo de perder o trabalho, o que vão pensar de mim? Nossa, entrei para falar com o pessoal do RH, contei um problema meu e as pessoas têm que saber que todos sofremos do mesmo mal. Vamos dizer que quem está nos escutando sou casado. Será que todos os casais não têm o mesmo problema? Com certeza, com certeza. Um casamento de 20 anos, ele vai ter certos problemas que todos os casamentos de 20 anos vão ter. Só que vai mudar de acordo aos figurantes, às pessoas. Vai mudar o quê? O quanto elas ficam no problema ou o quanto elas querem sair. Aí vai ser o comportamento individual. Então é muito importante nós sabermos que o burnout vai atacar qualquer pessoa, e que sem ajuda a pessoa não sai do burnout. Dificilmente. Nós tivemos um caso que a pessoa levou 3 anos para voltar ao mercado de trabalho. É bastante tempo. Ou seja, numa sociedade tão rápida, onde tudo acontece tão rápido, 3 anos é quase uma década. Sociedade instantânea, que é tudo para hoje. Muito por fora daquele assunto, né? E essa sociedade instantânea que você fala, ela também provoca um burnout. Quando você falou da pandemia, eu vou te dizer o seguinte, a pandemia adiantou processos que iam acontecer daqui a 10 anos, talvez. Ela adiantou, porque nós ficamos tipo em um cativeiro. Então, o nosso pensamento dentro de casa é, quando que eu vou sair disso? Um pensamento batendo todo dia, será que eu vou morrer disso? Será que algum familiar vai morrer disso? Então nós nos mantivemos o emocional todo dia tenso. Aquelas notícias de mortes horríveis, todo dia morria gente, e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Aquelas aberturas de covas, tensas que tinham. Imagina aquela tensão que o povo não ficava em casa. Então, mesmo você trabalhando em casa e vendo tudo isso, muita gente se perguntava, para que eu vou trabalhar? Talvez eu vá morrer.
Imagina você colocar um conceito de que talvez eu vou morrer. Se você colocar essa ideia, você vai ter vontade de fazer o quê? Então, o pensamento doente, o pensamento ansioso, o pensamento depressivo, eufórico, ele causa muita intolerância no indivíduo, né? E o burnout, ele deixa o indivíduo intolerante. Ele não tolera as coisas. A paciência dele é uma gota de água. Então, tudo é muito impactante, inclusive o sofrimento, porque uma pessoa com burnout, ela sofre. Nós não estamos falando aqui de alguém deitar no quarto, dormir uma noite e dormir e dizer, ai, tô mal, e tomar um remedinho para dormir. Não, são pessoas que perdem a vontade de viver, a vontade de executar, a vontade de criar planos. E quem somos nós, se nós não criamos planos diários? Como que nós vamos ter uma vida? O que nos motiva? É isso aí. Desmotiva diariamente, né? E isso acaba impactando no emocional, que leva para o físico, e às vezes a pessoa está com alguns problemas de saúde que não consegue identificar o que é, dor de estômago, é dor no peito, é o coração acelerado, né? E muitas das coisas estão relacionadas à mente, né? Aquilo que ela vem consumindo no decorrer do A maior parte tempo. das pessoas que sofrem de ansiedade, Vai somatizando, né? elas chegam no consultório dizendo, doutor, eu acho que no domingo eu quase tive um infarto, porque eu tive uma dor tão forte no peito, me veio náusea, cheguei a vomitar, e só depois aliviou. É claro que a gente vai descartar o infarto, nós vamos pedir um eletrocardiograma, um ecocardiograma, enzimas cardíacas, mas também vai se colocar como diagnóstico diferencial graus de ansiedade, graus de depressão, algum transtorno emocional. E você para. E aí, doutor, tem uma pergunta que eu te faço. Certo. Aquele que fala mais tem menos chance de desenvolver burnout? O mais falante do escritório, ele tem menos chance de desenvolver burnout? Sabe, depende o que ele falar. Porque se ele falar alguma coisa que não esteja legal, talvez ele desencadeie o burnout em outras pessoas. Você imagina, isso é importante, né? Você imagina alguém que gosta de trabalhar em um pouco mais de silêncio. Aí nós trabalhamos na mesma mesa. Aí, de repente, tu coloca a tua música que eu escuto o teu fone, de tão alto que tu está escutando. Aí tu vai pegar, vai servir, deixa cair e tal. Você cria um certo clima. Isso, o clima, ele vai sofrer com as atitudes das pessoas que ali vivem. Você imagina você trabalhar na frente de uma pessoa que ela termina o cafezinho e vai servir. Aí quando ela vai servir, ela empurra a mesa, aí ela bate na lixeira, tu tá concentrado. Então, é uma série de fatores. E aí entra muito as regras de convivência. A somatização de pequenas coisas que acontecem no dia a dia, que vai trazendo uma tensão enorme. E às vezes você nem sabe qual é a real, qual é o real problema, mas são pequenas coisas que vão acontecendo no cotidiano que vai trazendo para você uma tensão maior. Você sabe que todas as doenças de saúde mental, elas vão se formando no cotidiano. Todas elas começam pequenas, a não ser aquelas que são agudas, tipo perder uma pessoa da noite para o dia, aquela pessoa não estava doente, de repente ela vem a falecer. Aquele luto é altamente traumático. Mas geralmente os traumas e as frustrações da nossa vida, eles são construídos de atitudes que se repetem em algum momento. Se repetem porque nós temos um comportamento preguiçoso. É difícil a gente mudar. Vamos lá. Vamos falar o seguinte. Uma pessoa está com 5 a 10 quilos a mais de peso. E daí você diz para ela assim, é a tua esposa. Aí você chega e diz para ela assim, amorzinho, não come esse brigadeiro, come essa goiaba. Ah, não, eu morro pelo brigadeiro. Aí ela vai lá e come o brigadeiro. Aí o outro dia de manhã, tu vê ela colocando uma roupa e ela está quase chorando. Opa, mas ontem você comeu o brigadeiro. É aceitar a consequência de um comportamento. Claro. Porque somos livres para decidir. E aí que está. Algo me faz mal? Eu posso chegar em alguém e falar. Porque se eu tenho aquele bloqueio, eu estou mal e não vou falar para que não pensem mal de mim, isso é um preconceito. Que vai te levar a algo muito ruim. Porque não conheci e não tem relatos na literatura de pessoas com esgotamento emocional que tenham sobrevivido sozinhas. Não. Todas elas que se resolveram em algum momento ou outro precisaram buscar ajuda. A gente olha para... Você falou, a gente até comentou um pouquinho antes, né, doutor? O quanto que a gente vive numa sociedade... Eu acho que sempre foi assim, né? Eu não lembro de nenhuma... Eu não lembro de nenhuma
situação assim, onde as pessoas elas têm o hábito de assumir 100% aquilo que elas fazem, né? A gente vê desde a trajetória, desde o início do mundo, as pessoas transferindo a responsabilidade para outras, né? E hoje não é diferente, talvez hoje muito mais, porque as pessoas acabam transferindo, além da sua responsabilidade, além da responsabilidade do burnout ao chefe, mas agora transfere também para uma patologia, né? A gente tem diversos casos que acontecem hoje no mercado, de amigos, de colegas de trabalho que a gente conhece também, que fala que tem um esgotamento emocional, e quando você entra nas entrelinhas, é claro que a gente não tem nenhuma capacidade técnica para poder julgar, né? Se tem ou se não tem, a gente sempre aconselha ir para procurar um especialista, né, para poder tratar desse tema específico, né? Mas a gente percebe que tem muito detalhezinho ali que não é plenamente um esgotamento ali, né, no trabalho. Às vezes é uma situação mais específica da casa dele, que ele precisa tratar isso internamente. Às vezes é uma coisa mais específica porque ele tá pegando muito trânsito, e aí a gente começa a analisar no detalhe e começa a perceber que ele não pode se autodiagnosticar sem ter um entendimento de um especialista, porque senão ele acaba dando diagnósticos para ele mesmo que são falsos, né, por não ter um entendimento real. Vou te dar um exemplo sobre isso. Nós tivemos uma paciente que chegou e o motivo da consulta era uma consulta na área de psiquiatria por burnout. E conversando com ela, inclusive ela chegou à conclusão: doutor, não é burnout. Eu disse: o que você tem não é burnout. O que acontecia com ela? Ela tinha um problema à parte, da qual ela chegava na empresa e não conseguia trabalhar devido a que o problema não saía da cabeça dela. Então ela começou a não produzir bem, ela começou a não bater as metas, enfim, ela começou a não realizar o porquê ela foi contratada. Mas não era o burnout, era um problema individual dela que prejudicava o trabalho. Então, nós não podemos dar um diagnóstico de burnout. Nós podemos dar um diagnóstico de uma ansiedade pós-traumática, aconteceu algo, mas burnout não é. A consequência desse trauma a gente está vendo no trabalho, mas o trabalho não é o agente causador. Então, isso acontece muito, porque a pessoa chega no trabalho, está triste por um motivo, ela olha para o chefe e diz assim: meu Deus, esse cara aí, ainda tenho que aguentar esse cara, não tenho mais vontade disso, está chato. Mas o problema não está ali. O problema está lá na casa dela. Só que ali ela tem mais tempo de pensar, de ficar a par daquilo ali. Então ela se dedica a pensar naquele problema. E com certeza a gente tem uma tendência a colocar os nossos problemas ou o que acontece na outra pessoa. Sim. Ah, depois que eu me casei, a minha mulher fez eu ser assim, eu não queria ser assim. Mas ela insiste: ah, antes eu jogava futebol, aí a minha mulher não deixa mais eu sair de casa, pô, agora eu fiquei gordo porque eu não... Não. Isso... é porque uma coisa, outra coisa, outra coisa, meu amigo. Entende? Então, não é que se você se deixa acometer por algo, você é o responsável. Né? Ah, o meu chefe exige muito, na empresa tem regras que isso e aquilo e aquele outro. Mas aí eu lhe digo assim: mas você também é livre, você não precisa ficar nesse trabalho. Claro. Entende? Exatamente. Você não precisa... ah, não, eu vou ficar aqui porque eu vou alegar que a empresa me deu esse burnout. Isso vai praticamente destruir parte de você, que mesmo você deixando esse trabalho depois, vai ser um tempo que vai ser percorrido até você se restabelecer e entrar em outro lugar. E muito cuidado, que eu vi pessoas saírem de uma empresa e ir para outra e terem o mesmo comportamento. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Até porque as pessoas acabam não se autorresponsabilizando pelos problemas que acontecem, transferindo para o outro. E aí, por causa da popularização do tema, né, de burnout, e aí muita gente diagnosticado, isso acabou trazendo um problema também para as empresas hoje em dia. Porque hoje as pessoas elas colocam tudo neste lugar, né? Tudo nesse cesto, né? E você vê que pessoas que saem de uma empresa vai para outra e continuam com o mesmo problema. E pelo fato de elas serem diagnosticadas que o problema está no outro, né, que o problema está no trabalho que ela estava, ela acaba não achando a causa raiz. E isso demora, né? E entra um pouco daquilo que você falou do seu paciente, né? As pessoas às vezes ficam muito tempo fora do mercado de trabalho porque chega no esgotamento e ainda não achou a causa raiz do problema dela. Sim, isso nós estávamos conversando esses dias também. A pessoa não reconhece o problema. Talvez ele seja dela, ela não reconhece, vai trabalhar nas empresas, então todas as empresas são ruins, ninguém é legal, nada. Porque ela não se reconhece aquele problema. Ela diz: não,
esse problema não é meu. Isso aí foi causado por aquela empresa e tal. Ah, e você está na outra empresa e é a mesma coisa. Sim, doutor. Por causa que na empresa também ninguém é legal lá. Puxa, a empresa... Aí isso acontece na primeira empresa, na segunda, na terceira, e você diz, opa, isso não é um problema do trabalho. Mas a gente também não tem como tratar um indivíduo de uma só maneira. Porque ele é um todo. Então, mesmo que ela tenha o problema em casa e ele vá para o trabalho, a própria empresa pode ajudá-la, não sendo um burnout. A empresa não tem nada a ver com isso. Mas se ela tem um problema, vamos lá, a senhora perdeu um filho de 20 anos, assassinado, ele levou um tiro. Ela talvez não tenha condições, não tenha uma série de coisas. Ela pode chegar na empresa e dizer, olha, eu estou sofrendo muito pela perda do meu filho. Era o filho único, um filho que foi feito em inseminação artificial, então ele foi muito esperado e, de repente, o garoto morre na saída da faculdade com um tiro. É claro que ela não vai trabalhar bem, mas a empresa gosta dela, é uma baita funcionária, é uma pessoa dedicada, é aquela pessoa tão dedicada que ela poderia ter burnout, mas que agora ela precisa de uma ajuda mental para resolver um problema dela particular que está interferindo no trabalho, porque ela chega no trabalho e ela fica pensando no filho. Ai, meu filho morreu tão cedo, agora não vou ter neto, não vou ter isso. Então, tudo vai nos gerar, muitas vezes, um mal-estar emocional. Pequenas coisas. O mal-estar emocional, ele não se inicia por grandes coisas. São alguns detalhes que vão indo e vão crescendo. E esse crescimento leva à exaustão. E aí eu acredito que a gente pode começar a pensar, né, que as empresas já estão começando a ser mais sensíveis em relação a esses temas. A gente percebe que as empresas já falam muito de inclusão, já falam muito de conversa com o seu colaborador. Né? Na verdade, houve uma mudança, né, do empregado na época, né? Algumas décadas atrás para a visão colaborador, né? Vamos entender que todo mundo aqui precisa de um atendimento, que as pessoas são diferentes e elas precisam ser tratadas de forma diferentes, né? E hoje eu percebo esse movimento no mercado de trabalho. Eu não sei, doutor, né? A gente estava conversando um pouco aqui, né? E você estava falando da sua trajetória, né? Que aí eu queria que você comentasse um pouco também. Hoje você está dando palestra nas empresas, você deve conhecer muito aí o mundo empresarial e corporativo, que é algo que você tem se especializado bastante, né? E você também é empresário, então você também trata esses temas, né? Sim. Como que você tem percebido que as empresas têm trabalhado com essa visão de mudança de clima e de ambiente? Sabe, eu tive recentemente em Sorocaba, numa empresa de 2.000 colaboradores, e a gente tem visto que até os líderes, por uma mudança de vida contemporânea do mundo atual, mudaram a maneira de viver. Porque o líder, ele também, às vezes, em casa, ele não tem uma vida perfeita. Às vezes, também, ele precisa de uma ajuda. Então, eu noto que, cada vez, eu vejo as pessoas mais parecidas, mais, falando um português feio, mais iguais. Porque as pessoas vão sofrer daquele mesmo problema. Entende? Morei 2 anos na Amazônia. Né? Há 20 anos atrás eu fui morar na Amazônia, fui trabalhar lá e tudo isso. Você via que aquelas pessoas tinham muito mais trabalho para viver do que uma pessoa que chega aqui e vai no supermercado e compra alguma coisa. Lá não tinha, há 20 anos atrás, não tinha tanto mini mercado, tanta coisa para você fazer. O que acontece? A vida fica mais difícil. A vida fica mais trabalhosa. Imagine que para você tomar um banho, você tenha que pôr 10 baldes dentro de uma caixa d'água, puxar uma cordinha e vai caindo. É diferente de tu entrar no teu banheiro, fechar a porta, ligar a coisa e só mudar o negocinho e sair água quente ou água fria. Então, as condições que a gente vive, as condições que a gente é criado, que a gente é preparado para o mundo, elas podem nos trazer uma melhor maneira de enfrentar esses problemas. Mas nem todo mundo. Hoje os pais dessa década, eles têm muito tempo para os filhos? Não. Os filhos passam a maior parte na escola. Tudo bem, aprender a parte técnica e tudo. Mas e a emocional? Como é que ele está? Porque tem aquela menina que talvez ela tenha uma certa dificuldade de aprender matemática e ela se sente mal. Lá no fundo, eu peguei uma menina que ela tinha 13 anos e ela se sentia muito mal, muito triste, com uma autoestima super baixa devido a não aprender. Então, tudo está conectado a como você leva a tua vida, a como você levou, a como preparou. Por isso que é importante
Quando você cria um filho, quando você tem um filho, prepará-lo. De conhecimento também, mas emocional. Colocar que ele é capaz de vencer as coisas. Se tem uma pessoa que é capaz de vencer, ganhar uma medalha por algo, a gente tem. O que muda daquele vencedor para a gente? A persistência. A persistência, porque todo vencedor já fracassou alguma vez, sem dúvida, né? Nós temos aí, eu fui a empresas que o dono está na quarta, quinta empresa, ele faliu todas as outras, e agora ele é um tremendo de um empresário. E o segredo é você ensinar mais a lidar com o fracasso do que com a vitória, porque nessa vida você vai mais fracassar do que vencer. Sem dúvida. E a gente tem que entender, né? Porque no mundo, com essa quantidade de gente, né, só existe um campeão. Só existe um vencedor, né? Você pega um campeonato, né? Só existe um campeão, só existe né? um. E 20 perdedores. Então, a gente sabe que na vida a gente vai perder muito mais do que ganhar. E a gente tem que saber lidar com essas perdas, né? Se a gente for ver, existe um funil tremendo. Pega um campeonato de futebol. Tem o campeão, o time campeão, e tem o jogador, o melhor jogador do campeonato, para ver como é o funil. Primeiro é o time. Qual é o melhor time? É aquele. São todos os atletas daquele time. Mas dentre aquele time, teve um que se destaca mais em todo o campeonato. Então já é o bom do bom do bom. Isso faz com que as pessoas constantemente estejam pensando em saídas para chegar aos seus objetivos. E é o que tu falou anterior, as pessoas não descansam. Pega aí, quem está nos escutando, a gente mesmo aqui. Realmente você chega em casa e você solta o celular? Capaz! Você chega em casa, você dá uma olhada e diz, vou tomar um banho. Antes dá uma olhada no celular. Aí tu sai do banho e diz assim, vou ver se ninguém me escreveu, vou ver aqui o celular. Eu tenho pacientes que antes de dormir, eles têm que ver o celular. Eu tenho paciente que colocava despertador para no meio da noite ver se ninguém chamou. E hoje eu estava lendo uma reportagem de que uma pessoa deixou de usar celular. E agora ela só recebe notícias por e-mail. E quando a gente fala de higiene mental, tá um pouco atrelado a isso, né? Com certeza, porque você vai colocando dentro da tua cabeça coisas que você não precisa para o dia a dia. Você não precisa. Hoje, nós estamos aqui em um podcast. Há 30 anos atrás, não existia o podcast. Qual era o maior meio de comunicação? O rádio e a televisão. Sim. Né? Hoje já não. Hoje a televisão já não é mais o maior meio de comunicação. As pessoas talvez nem veem televisão como viam anteriormente. Então as coisas vão mudando. Os meios de comunicação, aquilo que interage conosco, aquilo que nos educa, muda com o tempo. Antigamente, um remédio era bom até 20 anos atrás. Hoje, ninguém mais toma. Por quê? Porque evoluíram, mudaram. E a evolução é assim. A evolução, ela traz mudanças altamente positivas, mas doloridas. Porque a gente tem que sair da zona de conforto. Em cada mudança, você tem que deixar um hábito antigo para colocar aquele hábito novo. E essa sistematização hoje, ela é muito rápida. Você tem que estar se adequando muito rápido às coisas. Então, não é aquela etapa... Vou, estudo, aprendo e aplico. Hoje você estuda e aplica. É assim que funciona. Não deveria. O que nos causa uma ansiedade quase que crônica. Quase que crônica. Hoje, doutor, e até entrando um pouquinho aí na sua trajetória, até para você contar um pouquinho do que você anda fazendo nas empresas, né? Onde você está alicerçado, né? Qual é o seu meio de atuação hoje, né? Que você estava comentando comigo aqui. E para a galera poder te conhecer um pouco mais. E eu queria que você colocasse um pouco para a gente, né? Qual que é o nível de personalização que você tem pegado nas empresas aí, né? O que você tem trabalhado com os empresários para que eles comecem a ter um ambiente saudável, melhor, para não desenvolver esse burnout que acaba com a produtividade das companhias. Sabe, quando nós iniciamos esse projeto, junto com a Moema Assessoria Medicina e Segurança do Trabalho, e hoje assistencial também, nós vimos que a primeira mudança que nós tínhamos que fazer não era no colaborador. Era no colaborador diretor, era no colaborador líder. Por quê? Porque para você transferir uma mensagem, você primeiro vai ver quem vai enviar, quem passa essa mensagem. Então nós vimos que nas empresas nós temos que atuar primeiro na linha dos líderes, mudando a cabeça de quem forma aqueles colaboradores, para que eles passem uma nova ideia. Então, nesse tempo que nós estamos aí com o Dr. Burnout, o maior diagnóstico nas empresas são crises de ansiedade.
com sintomas físicos. Nós temos histórias de que teve empresas que tiveram que chamar o SAMU, porque o paciente estava jogado, a pessoa estava jogada no chão com dor no peito. Quem via, realmente parecia que ele estava infartando. Inclusive, o médico que recebeu esse paciente também disse, olha, parece que é um diagnóstico de infarto tal, que foi descartado numa sala de emergência quando os exames vieram negativos. E aí, conversando depois com esse paciente, quando ele veio até nós, ele chega à conclusão e diz assim, doutor, eu vivo um estresse, um pensamento de estresse todo o dia dentro da minha empresa. Todo o tempo eu me sinto ansioso, todo o tempo eu acho que eu tenho que entregar alguma coisa. Parece que se eu não consigo entregar, eu falhei naquele dia. Então, o estresse dentro da empresa hoje, ele é um dos principais motivos de reunião, um dos principais motivos de modificação do comportamento do colaborador. Mas essa mudança, ela não vai vir do colaborador. Ela vai vir do administrativo, do gestor, daquela pessoa que está na cabeça. Porque se você não acredita que pode haver esgotamento emocional no teu colaborador, tu não vai fazer nada por isso. Uhum. Então, primeiro nós temos que mudar a mentalidade do gestor. Não, é interessante entender. Mas para a gente que é gestor, para a gente que é líder, né? E aí eu me coloco nessa cadeira e desse lado, e para mim é muito importante saber os detalhes, até porque a gente tem pessoas do outro lado que também tem essa necessidade de entregar e precisa do outro para entregar também. E eu não sei qual que é o seu limite. Uhum. Você não sabe qual que é o meu limite. Né? Sim. Então, eu acho que a consciência precisa estar dos dois lados. Né? Claro. Começando, primeiramente, por esse gestor, por ele ter a consciência que hoje não adianta só ele entender a parte técnica daquilo que ele tem que entregar, mas ele também precisa entender que do outro lado não tem uma máquina e aí ele vai precisar tratar os sentimentos, a atenção e a visão daquele colaborador. E do outro lado também, né, o colaborador ter a consciência até onde que é o limite dele. Para que ele possa virar para mim como líder e falar assim, ó, eu só consegui até aqui. Uhum. Eu tenho essas limitações. Uhum. E eu acho que aí a gente consegue facilitar para que o ambiente ele fique melhor e fique saudável para todo mundo. Sabe, uma vez nós estávamos recrutando um colaborador de uma certa área da empresa e eu recebi um currículo, né? E no currículo dizia inglês fluente e espanhol comunicação, algo do tipo. E a pessoa chegou na minha frente e eu morei anos fora do país. Muitos anos eu fiquei fora do Brasil. E aí eu fiz uma pergunta para ela em espanhol. Algo muito simples, mas muito simples mesmo. E eu vi que ela ficou me olhando e eu disse, tudo bem. Aí ela disse, não, é que eu falo o básico. E a única pergunta que eu fiz para ela é, você esqueceu de alguma coisa? Em espanhol. Bem básico. Então é aquela coisa, não tente fazer mais do que aquilo que você está preparado naquele momento. Entendeu? É muito importante. Eu quero fazer mais, então eu vou me preparar para fazer mais. Mas eu não vou tentar fazer mais aleatório, porque isso também é causa de burnout, não do gestor, mas do próprio indivíduo. Iam contratar alguém para essa vaga. Essa vaga paga mais do que a vaga que eu estou. Então talvez eu possa aprender. Será? Será que você quer se colocar nessa situação? Porque saiba que até aprender você vai apanhar um pouco. E tem as exigências. Então, muitas vezes, a pode trazer um burnout. Perfeito, perfeito. Assim, às vezes se a gente se coloca... Se a gente fosse honesto com a gente mesmo, se a gente fosse honesto com a gente mesmo em tudo, muitos problemas seriam minimizados. Sem dúvida. Não dá para falar também que o problema é só o fato de eu me colocar numa situação que eu não tenho condições de executar. Sim. Mas eu acho que tem uma grande parte do problema que é isso, né? As pessoas acabam não sendo honestas com elas mesmas e acabam não colocando os seus limites, né? Sim. Eu ouvi uma frase de um amigo, uma vez ele falou para mim assim, que promoção, né, de trabalho, ser reconhecido, promoção, é a oportunidade que a empresa tem de mostrar que você é incompetente. Cada promoção ela vai te esticando mais, né? Então você sai de uma posição que você ali conseguia atender de uma forma perfeita, foi promovido. Agora você vai ser esticado um pouco mais. Você se deu bem aqui também, você vai ser promovido novamente. A gente vai te esticar um pouco mais, né? Até uma hora que você não consegue atender ali a necessidade. Sim. Por isso que o preparo ele é tão importante, para que você consiga chegar de forma
organizada para essas posições que são colocadas para você, né? E você, de forma sustentável, você consiga executar todas essas posições com uma pressão menor, né? Com uma pressão menor. Diziam que sorte, né? Minha avó dizia que sorte é a mistura de oportunidade, né? Com capacidade, né? Tem pessoas que têm a oportunidade e não têm a capacidade, e tem pessoas que têm a capacidade e não têm a oportunidade, né? Verdade. Então, se prepare primeiro para quando a oportunidade vir, né? E você conseguir estar no momento menos tenso, né? Sim, Numa sim. posição específica. Então a honestidade faz a diferença. Sem dúvida, você saber o teu limite, ele é uma margem de segurança, né? Mesma coisa que um carro. Se você acelerar a 150, tudo bem. Mas se você bater a 150, vai ser muito diferente do que a 60 km por hora. Sim. Então, você decidir o teu limite e ir conquistando espaço e a partir daí ir crescendo e evoluindo, vai ser menos dolorido, menos traumático, né? Então, é bem por aí. Doutor, fala pra gente como que tá hoje a sua rotina. Conta um pouquinho aí pra galera da sua história, da sua rotina, como que tá. A minha vida, pessoal, é uma vida ótima. Ótima no sentido de que eu gosto de me dedicar para as pessoas. Eu acho a minha profissão sem grandes explicações, eu acho a medicina algo maravilhoso, né? Durante os 10 primeiros anos da minha vida, eu fiz também terapia intensiva UTI. Então, eu convivia nas UTIs com pacientes graves, da qual a gente estava no plantão de UTI, você entra às 7 horas da noite e sai às 7 horas da manhã. As UTIs, geralmente, elas têm 10 ou 20 leitos de pacientes graves, pacientes entubados, pacientes que foram pós-operados, pessoas que estão em um limbo, literalmente em um limbo. E aí eu tinha o hábito de, pelas 11 horas da noite, caminhar no salão e conversar com os pacientes que estavam acordados. E aí você escutava tantas histórias, mas tantas histórias. Às vezes o paciente chorava, às vezes ele tinha, assim, muitas sensações que nos passava. Isso me fez aprender bastante sobre o indivíduo. E foi aí que eu busquei me especializar mais no que é o pensamento. Porque o pensamento, e essa é uma teoria que a gente vem batendo, se você não mudar o pensamento, você nunca vai mudar o seu comportamento. A partir daí, você terá o mesmo resultado em tudo. Tudo começa e termina aqui. Tudo começa. Se hoje nós sairmos daqui dizendo, nosso dia vai ser bom, é legal, poxa, hoje nós estávamos aqui em São Paulo num dia de sol maravilhoso, então você coloca aquilo. Hoje eu me divido entre 2 estados, São Paulo e Santa Catarina. Nós temos clínicas nos 2 estados. É corrido? É corrido. Mas eu busquei isso. O que nós falamos anteriormente, eu estou me preparando para isso. Eu fui vendo cada detalhe para isso. Então, a minha vida se organizou que hoje eu atendo, eu saio de Santa Catarina e venho para São Paulo como quem sai daqui de Moema e vai para Vila Mariana. Tá? Isso ficou bastante comum na minha vida. Sigo atendendo, a gente tem uma média aí de... a gente leva 1 hora em atendimento, eu tenho 5 pacientes na parte da manhã, 5 pacientes na parte da tarde, hoje ainda menos. Eu divido a minha agenda com o meu irmão, que também faz psiquiatria. Hoje você atende ainda? Tá atendendo? Sempre atendi, sempre. Eu Tá. tenho uma paixão por atender, entende? Eu não conseguiria ficar, talvez, sem atender. Já não um grande volume como antes eu atendia. Como você disse, hoje eu me divido entre as palestras, hoje eu me divido entre os atendimentos, hoje eu me divido entre a administração das nossas clínicas, né? Então, cada setor eu tenho uma participação ali que a minha pessoa tem que estar e tudo isso. E atender, eu nunca vou poder deixar de atender, porque a experiência que eu trago hoje aqui nesse podcast foi feita em cima dos atendimentos que eu faço durante uma vida toda nos meus pacientes, durante esses 20 anos. Ali está o seu laboratório, né? Ali está o meu laboratório. No entanto, que quando nós conversamos com a equipe de marketing, com os outros médicos que a gente faz as reuniões, muitas das experiências que eu falo para eles não foram adquiridas no banco da faculdade, foram adquiridas na cadeira do consultório. Entende? Então, criar essa persona para poder tratar de outras é o que nós falamos e repito agora. Houve uma preparação. Ótimo. E hoje, você que está nos assistindo, né, a gente está falando aí, vocês já perceberam que é o cara que tem super conhecimento, né, em pessoas, em problemas de mente, em problemas corporativos, até porque ele é empresário também, então ele sabe como funciona esse mundo. Sim. Né? E eu queria, doutor Vicente, que você deixasse para a galera
uma mensagem para quem está nos assistindo, para os empresários, para os colaboradores também. Certo. Algumas recomendações aí, né, do que eles podem fazer, como eles podem se prevenir, como eles podem trabalhar o ambiente, né, para que todo mundo saia daqui deste episódio aqui mais saudável e procure também se cuidar, né, no decorrer do seu dia a dia para poder ter uma vida melhor. Muitas vezes a gente diz que o nosso trabalho é a nossa segunda casa. Em alguns casos, a primeira. Então a gente imagina você entrar em casa e não ter contato com as pessoas de casa. Você imagina você entrar em casa e não dar um oi para sua esposa, para o seu filho, ou se você divide casa com alguém, com aquela pessoa, você entrar e sair e não ter um contato. Isso individualiza o mundo das pessoas. E nós não podemos, hoje nós já temos toda a internet, tudo isso que nos distrai. Muitas vezes a família está com 4 pessoas na sala e cada uma com o seu celular, vivendo um mundo totalmente diferente. Então é muito importante nós sabermos o quê? Primeira coisa, a empatia. Quem está do teu lado pode estar sorrindo, mas só a boca está sorrindo. Lá dentro existe um sofrimento, porque o sofrimento a gente tenta esconder. Vai me dizer que você não tenta esconder o que te faz mal, ou você realmente coloca o que te faz mal para as pessoas. Chega um amigo e tu diz, poxa, meu amigo é isso. Não é assim. A nossa característica não é assim. É difícil reconhecermos aquilo que não está bem na gente, porque existe também um conceito errado de que isso é uma fraqueza. Não é uma fraqueza. No início da nossa entrevista aqui do nosso podcast, nós falamos que todos sofremos a mesma coisa. Agora, vindo para cá, anteriormente eu tinha falado com um motorista, e falando com ele, se chega à conclusão do seguinte: todos sofremos a mesma coisa, independente de você ter dinheiro ou não, independente de você ser homem ou mulher, independente de você ser indígena, de você ser negro, branco, asiático, independe, você vai ter problemas. Porque eu sou altamente religioso, entende? Eu sou uma pessoa que eu não acredito que existiria um Deus que me faria mais feliz a mim do que a você. Por que ele iria escolher a mim? Então, saibam que na vida da gente nós temos 50% de culpa e 50% de acertos. Ah, a empresa não é legal, mas você foi. Você investiu. Então, se conheçam, saibam os limites, saibam aquilo que te faz feliz. Seja sincero com eles, né? Seja sincero. E para os donos de empresa, diretores, líderes, eu digo para vocês, quantas vezes vocês já não se sentiram só? Quantas vezes vocês não se sentiram tristes? E vai ver que nos liderados de vocês, muitos deles precisam desse olhar clínico. E se você não tem essa capacidade, traga para a sua equipe alguém que possa ajudá-los. Muito bom, Dr. Vicente. Queremos te agradecer aqui, a gente do Pode Contar. Eu quero que você use esse nome, né? Pode contar para sua família, pode contar para seus amigos, pode contar para seus colegas de trabalho. Compartilhe com eles. Eu tenho certeza que esse podcast pode ajudar você a viver melhor e outras pessoas também. Então, curta, nos siga nas nossas redes sociais para que a gente possa passar para mais pessoas e você possa acompanhar também as novidades que nós temos nas nossas redes todas as semanas e todos os dias aí. Legal? Agradecer a todo mundo, agradecer ao pessoal da Confirp, sempre tão gentis, e uma empresa que hoje busca também um espaço aí de uma melhoria, de trazer para os seus colaboradores uma visão melhor, sendo também uma empresa pioneira nisso, que hoje está investindo, e ficamos felizes de participar, de estar aqui, estamos sempre presentes. E como é? Pode contar. Pode contar. Com a gente. É o podcast com o nome mais sugestivo que tem no mercado. Legal. Pode contar com a gente. E aproveitem, sigam as nossas redes sociais, @Moema Assessoria, @Garopabamed, @Dr. Vicente e @Dr. Burnout. Um abraço a todos. Obrigado, doutor.